Olá! Muito bom ter você aqui hoje nessa conversa especial que eu vou ter com a minha amiga e médica, a doutora Laís Moreira, ginecologista, oncologista, nutróloga e uma alma humana que trouxe um olhar diferenciado para a medicina e para o cuidado da mulher. Laís, muito obrigada por estar aqui hoje, topando o desafio de trazer histórias de inspiração para mais pessoas. Tenho certeza que essa conversa vai ser nutritiva para mim e dessa vez para muito mais gente que vai poder nos acompanhar aqui. É uma honra ter você aqui. Eu quem agradeço, nossa, estou muito feliz de poder estar aqui hoje. Gratidão pelo convite. Eu te conheço há muitos anos, né? Você é uma pessoa muito importante na minha vida. Eu acho que eu vou emocionar. Eu também, meu Deus, cadê o lenço? Já quero chorar. Você sabe, né, o tanto que você me ajudou a minha vida inteira, assim, eu sou muito grata a você, né, pela nossa história, pela história que a gente construiu juntas, né, de pacientes, de amigas, e, enfim, poder compartilhar a vida com você, tô emocionada mesmo, é muito inspirador, e eu acho que por isso que eu tô aqui hoje. Para mim é muito especial ter você nessa cadeira, porque você é das pessoas de alma humana, gentil, que eu tive a chance de conhecer na vida e que eu tenho a chance de continuar, né, acompanhando o teu processo. E acho que o teu olhar para o mundo, ele foi desabrochando, né, com o passar dos anos e acho que você pode levar isso hoje para o teu trabalho. Então, é muito inspirador toda vez que a gente está juntas. Muito obrigada. Obrigada. E poder ligar a câmera para que outras pessoas possam participar de alguma das nossas conversas, eu acho que é das coisas mais legais que a gente poderia ter decidido juntas poder fazer. Então, queria começar, para além de te agradecer, te perguntando já, assim, né, o que é inspiração para você? Inspiração para mim é ver uma mulher desabrochar, né? É ver quando uma pessoa ela toma consciência da vida dela, do corpo, de o quanto que a saúde importa e consegue transformar a vida dela, sabe? Desabrochar de dentro para fora e de fora para dentro, porque tudo que está fora é como que está dentro. Então isso para mim, sem dúvidas, é uma das principais coisas, é o que me move, é o que é o meu propósito de vida, assim. E eu acho que você, né, desde sempre foi isso. Desde quando eu não era médica, e você me conheceu ainda quando eu não era médica, né, quando eu estava ali, depois me formando, entrando na residência, então você teve... acompanhou tudo isso, né, de uma maneira muito bonita, e como isso foi vindo para fora em mim, para depois eu fazer isso com as minhas pacientes. Então isso para mim é sensacional. Como é trazer a alma para a medicina? Como foi trazer esse olhar das emoções, da raiz das doenças que está para além só da biologia? O que você consegue contar para a gente, que eu acho que é tão inspirador isso, né? Eu acho que outros profissionais podem talvez se enxergar no seu relato, sabe? Sim, você sabe da minha história, eu acho que não tem como eu falar disso se eu não trouxer um pouco da minha história aqui, né? Eu me formei em medicina, meu sonho sempre foi ser médica. Quando eu estava fazendo minha residência de oncologia ginecológica, né, logo após ter feito ginecologia e obstetrícia, eu me vi depressiva, né? Você mesmo falou, Laís, acho que a gente vai precisar de ajuda, né? Eu nunca vi você do jeito que você tá, né? A gente vai precisar de ajuda. Foi quando eu fui pro psiquiatra, a gente diagnosticou uma depressão, né? E a minha depressão, ela estava totalmente enraizada numa falta de propósito. Eu me via 20 dias dormindo fora da minha casa, dando plantão. Durante o dia eu passava 14, 15 horas em cirurgia e atendendo um paciente a cada 5 minutos no convênio. E eu me perguntava, gente, eu não tô ajudando a ninguém, nem um paciente, nem a mim mesmo. O que eu tô fazendo aqui? Para que eu vim aqui? Eu fiz medicina para isso? E foi nesse momento que eu comecei a fazer toda uma transformação que você também acompanhou, né? Uma mudança, um autoconhecimento, uma coisa muito interna que veio lá desde me conhecer minha criança, do que a Laís gosta, do que a Laís não gosta. E foi quando eu entendi que o meu propósito de vida
era prevenir doenças e não remediar doenças. E foi quando tudo se transformou. E aconteceu alguma coisa que você sente que foi uma virada? Às vezes as pessoas falam de coisas que as inspiram, que são, eu acho que todas elas têm muito valor, né? Mas assim, que estão mais ligadas a algo admirável, a algo bonito. E às vezes, em algumas noites muito escuras, é que a gente recebe uma voz, um chamado, que a gente tem esse momento de inspiração para mudar, né? Eu digo isso e pergunto isso para você porque eu estudo mudança de comportamento há muitos anos, né? Há muito tempo. E fiz muitas formações para ajudar as pessoas a mudarem hábitos, estilo de vida. E mesmo com um treinamento rigoroso e as pessoas com muita disciplina, muita vontade, ainda assim, leva-se tempo, o que é muito natural, e tinha-se muito sofrimento e muito empenho intencional. E mesmo assim, muitas vezes, essa mudança não acontecia, né? E aí a gente, do outro lado da história, tem alguém como você me contando que percebeu que a falta de propósito, né, de razão pela qual você estava se movimentando, estava te adoecendo e que se dar conta disso te alavancou para uma mudança de vida, né? Então a gente está falando de pessoas que buscam mudar e não conseguem, e não necessariamente você estava buscando essa mudança, mas algo aconteceu e mudou a história. Você tem clareza de alguma coisa que possa dar pistas, assim, de como você rastreou isso? Eu comecei a me rastrear. Eu acho que foi um processo muito interno mesmo, que eu percebi. Eu falei ali, tá, eu sou médica, eu tô depressiva, eu preciso usar uma medicação agora, mas só tem isso para eu fazer por mim? Não tem mais coisa para eu fazer por mim? Por exemplo, sei lá, será que eu não posso tratar meu intestino, melhorar a qualidade do meu sono, melhorar quem eu sou, a pessoa que eu sou? E aí foi quando começou esse processo de mudança mesmo, sabe? E eu acho que esse start foi quando eu comecei a fazer a nutrologia, a pós em desbiose intestinal avançada, me formar em terapia de reposição hormonal, reprogramação epigenética, em busca de uma cura pessoal. Eu estava buscando me rastrear, me tratar. Eu não fiz essas coisas pensando em, ai, nossa, eu vou levar isso para dentro do meu consultório um dia. Porque naquela época eu nem acreditava que eu merecia ter um consultório, né? Então, esse processo de mudança interna e de me curar e de me tratar, e eu fui vendo que existia outra medicina ali, uma medicina que vai além de prescrever uma receita, né? E num consultório você sair com uma receita pronta, vai além disso. E aí, eu acredito que tenha sido isso, sabe? Esse processo de me curar e de buscar fazer coisas que eu estava apresentando e que eu estava vivendo e que hoje eu ajudo mulheres que também se encontram nessa situação. Por exemplo, mulheres com endometriose, que muitas vezes buscam tantos médicos e só tem pílula, só tem cirurgia como recomendação. Não, tem muitas outras coisas pra gente fazer. Isso é tratamento pela metade. E foi o que eu senti naquela época que eu tive a depressão. Opa, eu acho que a gente está tratando pela metade. Eu tenho que usar a medicação? Ok, vamos usar. Mas é só isso? Não, tem mais coisa pra gente fazer. Eu acho que foi esse start que me deu ali da vida, sabe? E é interessante isso que você está trazendo, porque as pessoas têm muito preconceito com relação à medicação, né? O uso de medicação. E eu sempre digo, para tudo que tem remédio, remediado está. Exato. Mas nem tudo pede só remédio, nem tudo é só para ser remediado. Tem coisas que precisam, de fato, ser curadas e não só tratadas, né? Precisam de um mergulho mais interno. E acho que você fez esse processo, né? E encontrou um caminho que funcionou para você e que depois se tornou uma jornada para suas pacientes, o que eu acho que é muito fabuloso, né? E o que você acha, assim, que dentro dessas descobertas que você fez sobre você, sobre o seu trabalho, tem de inspiração de outras coisas que você viveu, ou outras pessoas que você encontrou, ou outras histórias que sinalizaram alguma coisa para você? Então, eu acho que depois que eu mergulhei dentro de mim,
começou a se aproximar pacientes e pessoas que estavam vivendo as mesmas coisas. E eu, Laís, servi de inspiração para essas pessoas e vice-versa, sabe? Porque nós estávamos vivendo o mesmo processo, né? E hoje, igual você falou, né? A ginecologia com alma é exatamente esse processo inspiracional que uma mulher vai inspirando a outra e também elas vão se inspirando naquilo que aconteceu comigo, aquilo que eu trago. E isso é muito bonito, sabe? Porque se eu não tivesse vivido tudo isso, eu não estaria onde eu tô hoje, entende? Talvez eu estaria lá dando plantão ainda fora de casa. Então, você é uma grande inspiração para mim. Eu acho que você me inspirou muito nesse processo, assim, porque você foi quem plantou a semente do olhar, do cuidar, do ver. Laís, olha para esse processo, vai por aqui, olha esse outro caminho também que é possível. E foi abrindo as portas, porque a gente, na vida, a gente só tem aquilo que a gente acredita que a gente merece ter, né? E você foi uma das pessoas que me mostrou o tanto que eu merecia ter, o tanto que eu podia ter, né? Eu lembro uma vez que a gente estava numa consulta, talvez você nem se lembre disso, mas eu lembro. A gente estava numa consulta e você falou assim pra mim, nossa, por que você não abre seu consultório? Vai começar a atender. Eu falei, Cíntia, de onde eu vou tirar paciente? Então, é muito esse processo de acreditar. E eu tenho algo assim comigo de que minha história é minha maior força. E quem me ajudou a construir minha história, né? Tenho tantas amigas aqui que eu posso citar, né? A Juliana, você, né? Tantos professores e mestres que tiveram comigo durante a residência, Dr. Marcelo, Dr. Laí Ribeiro, são grandes inspirações, né? Que a gente vai tirando um pouquinho de cada um, assim, e vai se transformando em quem a gente quer ser, em quem a gente merece, em quem a gente acredita que merece ser. Você está trazendo essas questões, eu estou aqui pensando que a inspiração parece ser um espaço de abertura para você se conhecer melhor, para você responder perguntas que estão sendo feitas, e me parece que as pessoas que estavam, né, no seu entorno, estão no seu entorno te fazendo, acho que fazendo esse papel que você traz aqui como professores, são como faróis, assim, né, que se acendem e que em ressonância você reage dessa maneira, porque essas perguntas são feitas todos os dias para muitas e muitas pessoas, mas ressoou em você, né? Se conectou com alguma coisa em você. E eu acho muito fabuloso que você fez essa virada de chave. E claro que tudo é um processo e não é sem dor, mas você foi entendendo o que é que você queria e não o que é que todo mundo queria que você quisesse. E você foi tateando e construindo essa estrada e pavimentou para outras mulheres, né? Então, um dia desses, foi até acho que quando eu fiz o convite, um pouco depois de você estar aqui, eu vi um vídeo seu falando sobre a traição que as mulheres cometem consigo mesmas, né? E eu queria muito que você pudesse trazer um pouco dessa perspectiva aqui para quem está escutando a gente. Muitas vezes, né, a gente, na verdade, uma vida inteira nós passamos escutando, olhe para o outro, cuido do outro, olhe o outro, e a gente deixa de se olhar, né? E a gente deixa de ser o centro da nossa vida. Nós somos o número 1 no mundo, né? Se a gente não tiver amor próprio, como que é que eu vou doar amor para o outro, né? E aquele vídeo, ele vem muito disso, né? Mulheres se traem o tempo inteiro porque estão cuidando de todo mundo menos delas mesmas. E eu acho a menopausa uma época da vida muito interessante. Porque se a mulher ela não se olhar, ela vai se perder para sempre no envelhecimento. Porque chegou a fase da vida dela olhar para ela. Porque ela já teve a fase da vida que ela olhou pro trabalho, que ela olhou para o marido, né, para o companheiro de vida. Depois veio os filhos, né, na maioria das vezes, olhou para os filhos. E aí, que horas que essa mulher vai cuidar dela? Ontem eu recebi uma paciente no meu consultório que era exatamente isso. Eu falei, olha, você chegou na época da sua vida de se conhecer, de se cuidar, de se olhar. Você tem 60 anos. Se você não olhar para você agora, quando é que você vai olhar? Você já cuidou do seu marido tá ótimo, vivendo a vida dele maravilhosamente bem. Seus filhos agora estão com filhos.
Você pode aproveitar os seus netos. Chegou a hora de você se cuidar. Chegou a hora de você se olhar, se amar. Essa é a melhor fase da sua vida, né? E isso é muito legal, assim. Eu sou apaixonada pelo que eu faço e de trazer essas coisas aqui. Porque são coisas que eu vejo diariamente, sabe? Sim, e você também, né? E você também vê isso diariamente. Eu vejo que a questão da menopausa, por exemplo, é um ciclo da vida que cobra o preço da negligência, e bem rápido, né? E ele vem bem alto. Então, a autonegligência, porque a mulher, em geral, é isso, ela, nesse papel de cuidadora, ela está sempre na oferta, né, da sua atenção e do seu tempo para outras pessoas. Se não é em casa, na família, é no trabalho. E o olhar para si sempre foi mal visto, sempre foi visto como alguém que está negligenciando o outro, que não está percebendo a si mesma, que está sendo egoísta, não está percebendo o outro, perdão, né, que está sendo egoísta. E aí eu percebo, Laís, em mim, né, que estou nessa fase, como você bem sabe, e da menopausa, aí, dessa pré-menopausa talvez, mas já entendendo esse ciclo e acompanhando muitas mulheres que passaram pela vida sem se escutar. Então, por isso esse vídeo foi tão interessante. Eu tenho pacientes que fazem terapia comigo que têm 70 anos, 75 anos. Algumas não moram perto do consultório, não estão em São Paulo, não querem online. Elas dirigem a cada 15 dias. Né, tem uma delas, inclusive, que os filhos, o marido fica meio preocupado, porque ela quer dirigir até o consultório, e ela faz esse processo, e quando ela chega lá, ela fala para mim, sabe por que eu tô aqui? Porque eu tenho a chance de descobrir um outro jeito de ver a vida. Eu tô muito cansada do jeito que me ensinaram, que eu aprendi. Eu percebo que o jeito que eu tô vendo a vida não é legal, para ninguém e nem para mim. E quando eu venho aqui, eu fico encorajada. Você me faz perguntas que me ajudam a querer cuidar de mim. Eu só não sei por que eu levei 70 anos. 70, né? E eu digo, mas você está aqui agora, e é com essa idade que você pode olhar para isso e fazer diferente. Mas eu sinto, e esse programa aqui, provavelmente quem está escutando está na Semana da Mulher, né? Ou na quinzena do Dia da Mulher. Eu sinto que os temas do feminino, né? Eles têm ganhado mais espaço. Mas o adoecimento da mulher ainda tem muito tabu, né? E falar das emoções como raiz das doenças, eu acho que também é algo muito diferente que você se propõe a fazer, muito corajoso. Porque a gente sabe que o meio médico é um meio muito científico e que tá certo, é bom que seja, de fato, mas que muitas vezes olha para a questão das emoções de forma secundária, dando menos importância, né? Ou dá à mulher, né, esse papel de que ela tem que ser mãe, ou que ela tem que ser provedora, ou que ela tem que ser a cuidadora da família. E não só uma pessoa que tem uma biologia e que ainda assim faz escolhas próprias e individuais, né? Então, eu acho que a gente está em um momento muito feliz, vamos dizer assim, da comunicação, em que a gente pode falar desses temas. Acho que tem uma oferta maior de profissionais como você que vêm e trazem a questão das emoções. Mas eu acho que é das coisas mais valiosas de todas as trocas que a gente tem feito e que eu gostaria que a gente pudesse compartilhar com as pessoas que estão aqui acompanhando, né? Então, como é que é essa sua visão da medicina germânica ou dessa raiz emocional que se relaciona com as doenças? Qual é a sua percepção humana e não só médica, sabe? Daquilo que você escuta e presencia. Cíntia, eu acredito assim plenamente que todas as doenças elas estão relacionadas com o nosso emocional. O corpo físico, na verdade, ele vem só para mostrar aquilo que está dentro do nosso inconsciente, né? Então, quando a gente cria uma doença, até sintomas da menopausa, eu percebo que os sintomas da menopausa eles são mais exacerbados em pacientes que nunca se olharam. Então, assim, eu estudei, né, uma ciência que se chama Nova Medicina Germânica, que ela é uma associação da percepção de mundo relacionada a doenças.
Então, por exemplo, uma mulher que tem endometriose é uma mulher que geralmente não sabe colocar limite nas coisas, é uma mulher que não sabe falar não. Aí o corpo vem entregando uma dor ali para a paciente, para ela mesmo poder se olhar, para ela poder se ver. Uma mulher, por exemplo, que está na menopausa, né, que tem todos esses sintomas de calorão, nananã, também é olhe para mim. Olhe para mim, é o corpo falando assim, me olhe, eu estou aqui, quando é que eu vou ser olhado, né? E doenças relacionadas a vírus, por exemplo, que é quando uma pessoa ela não está se sentindo ela mesma. O vírus, ele não tem DNA, ele tem RNA. Então, o vírus, ele precisa da nossa célula para ele poder se multiplicar, né? Então, ele utiliza o nosso DNA para ele se multiplicar. Então, quando uma pessoa está infectada por um vírus, é porque a pessoa não está se sentindo ela mesma, ela não tem o seu próprio DNA. E a nova medicina germânica vai trazendo isso. Outra coisa que eu acredito também, relacionada ao emocional, é o seguinte: as nossas células, elas sabem como se defender de um vírus, de uma bactéria, de um parasita, mas ela não sabe se defender do medo, da raiva, da infelicidade, né, do desprezo. Como que será que ficam as vibrações dessas células? A gente não sabe. Isso é um mundo desconhecido ainda pra gente. E esse mundo desconhecido das vibrações celulares, que é muito o que um livro chamado A Biologia da Crença traz, é que se essa célula ela fica vibrando no medo, fica vibrando na raiva, ela pode mutar, ela pode se transformar e virar doenças. E o contrário, você acha que também acontece? Um processo de autocura? Com certeza. Eu acredito plenamente nisso. A pergunta que eu mais recebo no meu Instagram é a seguinte: doutora Laís, você acredita que a endometriose tem cura? Eu falo, para a medicina, a endometriose não tem cura, ela tem remissão. Mas para a doutora Laís, a pessoa Laís, sim, a pessoa Laís, ela acredita que qualquer coisa é curável. Você já viu isso? Já vi. Inclusive, eu já vi dentro do meu consultório. Já vi pacientes que tinham endometriose e deixaram de ter. Deixaram de ter, não tinha mais nenhum foco depois no final do tratamento. Laís, você se lembra que em julho desse ano eu fiz alguns exames e esses exames apontaram o surgimento de um nódulo que de 1 foi para 4 centímetros num período de 3 meses, né? E quando esse laudo chegou, eu fiquei bastante desesperada por aquilo que o laudo dizia, né, do resultado, sugerindo uma biópsia com bastante urgência, e eu me lembro que eu te liguei, né, te mandei o resultado, você me recomendou fazer uma ressonância, repetir os exames e com urgência, e o que aconteceu no dia seguinte. Quando eu fui fazer esses exames, eu me lembro que aquela foi uma noite em que eu não dormi. Eu não tinha sono no dia seguinte. Eu passei a noite revisitando as coisas que eu tinha vivido naqueles últimos 3 meses. Eu sentia aquele nódulo na mama. Na noite anterior, quando eu vi o exame, eu lembro de, assim, 4 centímetros é algo bastante palpável, né? De ter rezado muito e tentado entender, e eu tive um momento de, então se eu estiver doente agora, então acabou a vida, é isso? Então não vou ver meus filhos adultos, não vou conhecer meus netos, e eu vou ter trabalhado, feito um trabalho que eu acho maravilhoso, que eu amo, que é acompanhar as pessoas em seus momentos de descoberta, de fortalecimento pessoal, isso é fabuloso, mas e eu? E a rotina que eu queria mudar? E a vida que eu queria experimentar diferente? E as coisas que eu venho prometendo para mim e não fiz? E fiz um pouco desse movimento de autorreflexão que eu compartilhei com você, e também me dei conta de que eu estava dando muita importância para coisas que não tinham significado. Eu estava dando significado para coisas que poderiam ser muito menores ou me impactar muito menos. E eu lembro de ter tido algumas experiências mesmo, assim, emocionais e físicas muito intensas naquele dia. E quando eu fui fazer o exame, o primeiro médico, eu pedi para conversar com o radiologista, era uma mamografia.
E eu pedi para conversar e falei, olha, eu fiz um exame há 3 dias e está apontando isso e isso, eu queria saber. Ele olhou os exames e falou, mas deixa eu olhar, você fez aqui mesmo, eu venho fazendo desde 2019, tem um outro nódulo que está aí desde 2019, mas esse eu já sabia, está estável, e esse segundo que surgiu, ele falou, olha, vou fazer um exame de ultrassom de mama em você, tá bom. Ele fez, não identificou nada novamente, ali eu já chorei bem emocionada. Ele falou, olha, eu não estou localizando nada, nenhum dos 2 nódulos na sua mama. Ele olhou o histórico, pediu que eu aguardasse porque ele queria acompanhar o exame da ressonância. E eu aguardei por horas, fiz o exame da ressonância e eu estava super pilhada. Eu lembro que eu quis dirigir aquele dia, a gente voltou para Ubatuba na sequência desse exame, eu quis dirigir, então eu estava... Bom, no meio da madrugada eu acordei e eu vi que o laudo já tinha sido liberado. E no laudo dizia que as imagens com as datas de 2019 até aquele momento não encontravam, como é que fala, correspondência com aquele exame, que não tinha nada, não tinha nada. Nenhum dos 2 nódulos tinham sido localizados, os 2 tinham sumido. E eu lembro que no dia seguinte a gente se falou por vídeo, fizemos uma consulta por vídeo, você olhou e eu lembro da tua reação no vídeo, assim, você olhar, eu contei a história, você, claro, vamos acompanhar, vamos ver. E você foi se impressionando com a imagem, né, do vídeo em si, depois com o laudo, e aí eu lembro que você falou para mim exatamente isso. Olha, assim, para a medicina, eu não consigo te explicar o que aconteceu aqui, né? Para a nova medicina germânica, existe algo sobre manifestar as doenças ou manifestar a autocura. E eu acho que agora a gente precisa entender no que é que você acredita. E eu repactuei e mudei muitas coisas na minha rotina, né, desde então. Eu já vinha fazendo meu acompanhamento com você, o que foi... Gente, essa é uma coisa muito interessante. A Laís foi minha paciente em psicoterapia há, sei lá, 10 anos atrás. Depois disso, nos tornamos próximas, amigas. Mas recentemente, né, coisa de 1 ano para cá, eu a procurei para me consultar como paciente, porque eu fiquei encantada por essa abordagem dela. Fizemos uma conversa sobre se isso seria confortável ou antiético, entendemos que não. E então foi muito interessante porque eu saí dali e eu realmente mudei muitas coisas, né, na minha vida desde então. Eu me lembro que eu queria fazer aula de remo e no dia seguinte eu atravessei a rua e falei com a vizinha que lá estava há quase 5 anos e falei, oi, tudo bem? Eu sei que você faz canoa havaiana, você faz remo. Não, meu namorado, quem dá aula. Eu falei, gostaria de fazer amanhã às 6 da manhã. Aonde? E eu quis ir sozinha, né, para aquela experiência. E depois a outra caiçara lá, que era a remada caiçara. E aí eu voltei daquele mês de Ubatuba para São Paulo, muito transformada por toda essa experiência. E com mais autenticidade. E aí eu estou trazendo isso à tona, as pessoas que estão nos ouvindo certamente não sabem disso, só os mais íntimos, da família mesmo, né? Que sabem que eu vivi esse momento bem desafiador. Mas eu queria pedir para a gente abrir um pouquinho esse tipo de conversa aqui, né? Sobre o que pode acontecer quando a gente manifesta uma doença ou esse processo em que há uma cura, né? Um milagre no meu entendimento. Porque sou uma pessoa muito ligada à espiritualidade, nem todo mundo tem essa visão e tudo bem. Cada um tem uma história, essa é um pedacinho da minha, né? Mas eu acho que o foco aqui é a gente ter um entendimento de que às vezes a gente, mesmo a gente cuidando das pessoas e tendo isso como ofício, a gente precisa às vezes viver momentos assim, né, de um susto muito grande, uma pressão psicológica gigantesca para você revisitar, não é só a sua história de vida, mas a sua identidade. E eu saí dizendo muitos nãos dali em diante, para compromissos profissionais, para parcerias de trabalho que eu via algum valor, mas eu não via sentido. Eu me descobri com vontade, coragem de criar esse podcast, porque eu pensei que esse espaço de falar da vida como ela é, da vulnerabilidade, não só do palco, não só dos acertos, mas da síndrome da impostora. Você tem uma para chamar de sua? Porque eu tenho uma aqui comigo, que está aqui.
arduamente batalhando pela minha superproteção, enquanto eu estou achando que ela quer me boicotar, né? Então, eu passei por um processo de muitos insights e muitos novos pactos com tudo isso. Como é que você vê isso? Então, eu vejo muito que é o inconsciente. 5% do nosso cérebro é consciente, 95% é inconsciente. Então, eu acredito que essas doenças, elas vêm para manifestar, na verdade, o que está no nosso inconsciente. Por exemplo, se eu acredito que câncer de mama é genético, o câncer, e eu vou ter câncer de mama porque minha mãe teve. Ah, você vai ter. Você vai ter, né? Porque a gente não tem como separar o corpo da alma. O físico do interno, tudo que tá fora como que tá dentro. Então, assim, se você no seu corpo, na sua mente, inconscientemente, você acredita que você vai ter qualquer tipo de doença, você vai ter. Eu vivo falando para as minhas pacientes, eu acho que eu até já falei isso para você, né? Fale pro seu corpo, sou saudável, eu me cuido, é tranquilo cuidar de mim, é seguro cuidar de mim. É prazeroso. É prazeroso cuidar de mim. Eu tô aqui, eu sou saudável, meu corpo é saudável, meu corpo responde da mesma maneira, né? Por quê? Porque tudo é inconsciente para mim, assim. Para a pessoa, Laís, tudo é inconsciente. E eu acredito que hoje eu ajudo as pessoas de uma forma externa, para mostrar para elas o que está no interno delas. Uhum. Então, todo esse processo que a gente faz, né, por exemplo, reposições de vitaminas, minerais, reposições hormonais, são maravilhosos, né? Nós temos que fazer, mas eles são grandes instrumentos para mostrar, na verdade, o que está acontecendo internamente. E olha o processo da menopausa. Está acontecendo internamente o quê? Os ovários estão falhando, né? Então, o hormônio, ele vem para mostrar para mim o que está acontecendo internamente, como que eu posso mudar aquilo. E isso acontece de qualquer nível, ao meu ver, relacionado à doença. E é o que você falou. Hoje, a medicina, ela está ganhando esse espaço de olhar mais para esse emocional, né? De olhar mais para o paciente como um todo, mas as pessoas ainda acham que isso é meio bruxo, meio holístico, meio, né, que é coisa de outro mundo. Mas, gente, não é, né? Não é. O emocional, ele tem tudo a ver com todas as coisas que a gente sente, porque a gente cria. Se eu manifesto, por exemplo, sei lá, eu quero ter um apartamento, e eu começo a imaginar aquele apartamento, focar, ter aquele foco, um dia eu compro aquele apartamento. É a mesma coisa com doença, né? Eu acredito muito que a gente manifesta as coisas boas e também coisas ruins, porque tudo depende da força do nosso pensamento. E você já encontrou pacientes que têm um ganho secundário com os sintomas e com as doenças e por isso ficam resistentes à cura e ao tratamento? Todas as minhas pacientes que fazem plano de tratamento, elas são acompanhadas por um performador emocional, que é uma pessoa que cuida do inconsciente das pacientes. Para a gente exatamente descobrir qual é o ganho secundário que a doença que está sustentando. Então, por exemplo, eu tinha uma paciente que o ganho secundário dela, depois a gente entendeu que era que o marido desse atenção para ela. Essa mulher não vai se curar, gente, porque foi aí que ela foi vista, né? Exatamente. Só que depois que ela entendeu isso, ela falou, nossa, eu não preciso disso para o meu marido me ver, eu tenho outras formas de fazer o meu marido me ver. Foi quando ela emagreceu, foi quando ela tratou o intestino, melhorou o corpo, melhorou a autoestima, um novo visual, né? Foi lá na dermatologia, fez um botoxinho, né? Subiu o rosto. E é outra pessoa, entendeu? Então, essas transformações acontecem o tempo inteiro. Mas para isso, a gente tem que levar consciência ali. E a consciência, ela não se dá só no sono, só na alimentação, só no intestino. Ela se dá, sobretudo, no emocional. Eu tive muitos casos durante o período em que eu trabalhei com psicologia hospitalar. Pouca gente sabe, mas eu trabalhei por anos atendendo pacientes em leito de UTI, né? E aí eu me lembro que eu comecei a identificar esse padrão do ganho secundário, que até então para mim era coisa de livro, até porque eu tô falando aí de 2005, 2004, eu sou terapeuta, tá fazendo 25 anos, né? Eu era muito jovenzinha, tava ali e comecei a perceber o quanto aquilo se repetia, né, nas famílias. E lembro de algumas situações em que as pacientes diziam,
bom, pelo menos serviu para alguma coisa essa doença, né, esse câncer, ou isso que me aconteceu. Olha só, a família não se falava, agora está todo mundo aqui reunido em torno do leito, né? Precisou isso acontecer, mas Deus sabe de todas as coisas. Aquela era uma paciente que ela não ia ter alta tão cedo, e ela ia ter remanescência, e tinha. Né? Como eu fiquei ali anos, eu acompanhava os casos crônicos, né, de idas e vindas. Esses pacientes constroem uma relação de confiança com a equipe, com o próprio, né, ambiente hospitalar, e voltam sempre para o mesmo lugar. E era sempre diante da necessidade de reunir a família ou de ter a atenção do marido. Quer dizer, é se colocar em uma condição de tão menos valor, em que você precisa se colocar em risco, se vulnerabilizar, porque existe uma relação de dependência que o nosso corpo guarda também, né? Exato, é uma criança... É uma memória. Provavelmente, essas pessoas são pessoas que quando eram crianças, talvez para o pai cuidar, para a mãe olhar, eram pessoas que precisavam ficar doentes, por exemplo, para a mãe deixar de trabalhar, assim, entendeu? Né? Ou assistiram dinâmicas assim, né? E é uma resposta daquela criança. E até que um dos exercícios que eu passei para essa paciente fazer foi o seguinte: olha, hoje você tem você, a sua criança tem você. Então você coloca essa sua criança no colo e escreve uma carta para ela, falando que, olha, quando você era pequena aconteceu isso, isso e isso, mas que hoje você tem você, que você não precisa mais disso, que você não precisa da doença para chamar a atenção de ninguém, que tá tudo bem tudo que já aconteceu, que você já perdoou o seu pai, a sua mãe. Isso também isso é cura, isso é libertador. E ela fez o exercício? Fez. E aí? E depois? Tá ótima. Tá maravilhosa a paciente hoje, perfeita. Ela deu umas escapulidas, umas escorregadas, até porque aí agora... quando a gente fala de mudança, não é um processo estático, não. Né? Não é uma nova fotografia, é o filme em ação. Exato, porque a gente tá no mundo. E o tempo inteiro tá acontecendo muitas coisas. E né? Quando eu falo dessa questão da dependência da memória, Laís, eu também acho que tem um aspecto que, assim, todos nós fomos, quando nascemos, completamente dependentes de cuidados para sobreviver. Então, biologicamente, o nosso sistema, ele conhece essa condição como sendo talvez um dos últimos recursos que existam quando a gente já tem outras possibilidades, né, de ter as nossas necessidades atendidas, de ter as nossas relações com bases mais ligadas à admiração, a respeito, à cumplicidade, à troca. Quando a gente vai perdendo, né, a autonomia, a gente vai ficando com mais vulnerabilidade, mais dependência, a gente vai para essa memória, eu acho. Se a gente encontra a satisfação, a gente fica preso ali até que a gente tenha consciência e possa, com intencionalidade, mudar o jogo. Mas não é sempre que dá tempo ou que a pessoa aceita isso. Muita gente prefere dizer, essa médica ou essa terapeuta não sabe o que estão dizendo e vão embora porque prefere matar o mensageiro do que receber a mensagem. Mas isso diz respeito à crença dela, né? Isso. A crença da pessoa. E acho legal e importante, rico a gente estar falando sobre isso, porque as pessoas que estão nos acompanhando e estão nos assistindo podem ter uma chance, a partir daí, de se perguntar. Exato. Né, quais dificuldades e problemas também de saúde estão alimentando, eu estou alimentando, porque eu me sinto vista, porque eu me sinto validada, porque eu me sinto amada, porque eu me sinto cuidada. De que outra forma, com que outros recursos eu posso conseguir esse retorno? Então, com essa experiência, Laís, que você tem tido com essas mulheres, já tem pessoas que você está acompanhando há algum tempo, né? Estão em uma jornada aí com você. O que você enxerga que é um desafio? O que inspira essas mulheres a aceitarem esse momento de auto-amor, de autocuidado, essa autorresponsabilidade, né? Sair desse modelo em que a gente quer ser cuidado, e aí a gente vai responsabilizar o médico, as companheiras, os companheiros, os amigos, né? A gente está sempre deixando para o outro, né? A culpa e a responsabilidade do porquê a gente não se cuidou. Mas aí a gente está falando de uma transição, né? E aí? O que você percebe? Primeiro, eu sempre falo assim que eu preciso de um sim. Eu falo, olha, você tá disposta? Porque vai ser uma jornada. E muitas vezes não vai ser fácil, porque você vai ter que olhar para você mesma.
vai ter que olhar para dentro de si. E isso é um processo muito profundo, né? Então eu preciso desse sim. Quando ela começa a entender que a vida dela e ela mesma é um todo, é um processo. Então, primeiro eu começo a entregar as coisas físicas. Então eu falo, como tá seu sono? Vamos lá. Aí começo a entregar a melhora do sono. Como que tá seu intestino? Começo a entregar a melhora do intestino. E aí, quando entra a alimentação, fica bem legal. Por quê? Porque, por exemplo, se uma pessoa não consegue controlar nem o que ela põe pela boca dela, que é um limite, certo? Se eu não consigo controlar o glúten que eu ponho pela minha boca, você acha que eu vou conseguir controlar o meu ambiente? Falar não para uma situação que eu não quero que ela exista? Não. E aí que começa a brincadeira. É fabuloso, porque a gente está falando de uma disciplina que tem a ver com eu topo me frustrar. Exato. Porque eu sei que me frustrar é bom. Se eu tô conseguindo me frustrar, isso não é ruim. Diferente de tudo que o mundo diz pra gente, a frustração é algo benéfico, saudável. Se eu sou capaz de dizer não para algo que eu tô com vontade e que eu tenho memória, às vezes, afetiva, né? Em nome do meu bem-estar, meu bem, eu vou ficar insuportável, porque o meu bem-estar vai começar realmente a ser uma prioridade. E isso vai mudando a hierarquia das nossas decisões, das nossas relações, né? Eu lembro que quando eu passei por esse processo de mudança de rotina, eu estava com muita dificuldade e eu escrevia lá no Grupo Laís, ela tem um grupo de WhatsApp para cada paciente, aí tem um grupo de profissionais que acompanha, né? E aí, dentro dessa jornada, eu dizia, gente, eu preciso ir treinar. E o horário que eu tenho é 5 da manhã. Você quer que a gente te dê bom dia? Né? E aí eu lembro que no começo eu acordava às 5h15 e tinha lá já uma mensagem, bom dia, já tá indo treinar. Aquilo começou a ser um estímulo, porque e aí eu comecei a gostar de ter aquele estímulo, de ter aquele cuidado, e comecei a ter trocas. E eu acho que muitas vezes essa rede de apoio, né? Não é todo mundo que tem uma amiga que topa te mandar um bom dia ou ir com você treinar, correr, fazer o que quer que seja. Mas se a gente não tem essa rede de apoio pessoal, criar a rede de apoio profissional é fundamental. Exatamente. Porque a rede de apoio ela faz diferença para o bem e para o mal. É mais desafiador para as pessoas que precisam dizer, né, para a família, para aqueles com quem vive, que não vai tomar vinho toda noite, que vai evitar o glúten ou que a partir de agora as opções de alimentação, né, dela serão diferentes, porque as pessoas que estão no entorno, elas estão vivendo em uma outra mentalidade, né? Elas têm um outro mindset para todos esses hábitos. Isso muitas vezes é um desafio. Sim. Por quê? Porque a mulher começa a mudar, aí o marido não quer mudar. Aí ela começa a se incomodar com o marido. Aí é hora de trabalhar ela. Fala assim, olha, calma, vamos no processo calma, porque ele só está refletindo aquilo que você era antes. Então vamos ver o que vai acontecer. E é muito legal que os maridos começam a mudar. Com o tempo eles vão mudando. Aí eles falam, quem é essa médica que você tá indo? Quero ir lá. Porque é um processo que acontece. E a pessoa, ela começa a mudar. E ela não muda só nos hábitos alimentares. Ela muda por dentro. Então, e ela fica mais feliz, e ela fica com mais libido, e ela fica com mais vontade de fazer as coisas. Com senso de ela autonomia tem mais tempo. também, exatamente. Né? Autonomia, fortalecimento, uma série de coisas que essas mudanças vão possibilitando que você metabolize e que você sinta. Sim. E que vão se manifestando, né? É isso mesmo. E Laís, você já viveu alguma coisa da síndrome da impostora? Assim? Você já teve um momento em que você se viu se boicotando? Em qualquer processo que seja, que você possa compartilhar aqui? Vamos pensar no específico. Mas sim, quando eu, há 10, sei lá, uns 7 anos atrás, antes de eu fazer nutrologia, eu me sabotava muito em relação ao peso, por exemplo. Eu comia várias coisas achando de tipo, eu mereço. Eu dei plantão, eu mereço, né? Vou comer uma pizza. Eu tô de plantão, eu mereço, vou comer uma esfirra. Então eu me sabotava, eu achava que eu estava sendo saudável durante a semana inteira e aquela refeição ali que eu estava no plantão, só que eu dava plantão, gente, 20 dias, né? Então imagina, todo dia eu tava no plantão. Tava me sabotando, né? Não adiantava ir na academia, fazer as coisas, né? E não tratar esse emocional e tal, e tudo que a gente conversou aqui, mas sobretudo eu tava me sabotando, né? Achando que
O eu mereço era em relação à comida. Hoje o eu mereço é em relação a outras coisas. Eu mereço ter boa saúde, eu mereço prosperar, eu mereço ser feliz. E não eu mereço um lanche ou uma pizza, enfim. Muito, eu me sabotei uma satisfação muito. imediata, né? Eu falo dessa perspectiva da síndrome da impostora porque, embora a gente diga que está se boicotando, eu acredito muito que tudo que tem vida corrobora para manutenção da vida, para continuidade da vida. E aí, pensando um pouco sobre esse aspecto, eu tenho a percepção de que quando a gente tem uma síndrome da impostora ativa na nossa vida, na nossa mente, operando as nossas decisões e percepções, o que está acontecendo, na verdade, é que o nosso sistema nervoso está encontrando uma maneira da gente se comunicar com os recursos que a gente tem disponíveis ou que a gente não tem disponíveis para lidar com a experiência de dizer não para uma gratificação instantânea, por exemplo. Então, essa superproteção que vem com esse, na forma de boicote, de gratificação imediata, essa superproteção está tentando evitar que a gente sofra, que a gente tenha que lidar com a percepção de que se eu não tenho uma compensação agora, eu vou ter que lidar com a irritação de estar num plantão ou de estar em uma experiência que eu não queria estar. E aí algo mágico acontece. Eu descubro que eu posso passar por aquela experiência sem a gratificação, por mais desagradável que ela seja. E que para eu me mover dali, esse desagrado é também um combustível. Ele é um motor que me movimenta e me leva para um outro lugar, né? Para essa mudança acontecer. Então eu me fortaleço duplamente. Primeiro em perceber que eu dou conta de não ter uma gratificação. Depois de entender que talvez eu não tenha que ter gratificação para algo que eu tenha que tirar da minha vida. Enquanto eu estou mantendo a gratificação, eu estou mantendo aquilo na minha vida. Então eu acho que esse é um olhar interessante que eu quero começar a tentar apresentar para as pessoas, de que quando a gente tem a síndrome da impostora, ela não está tentando nos boicotar. Embora o comportamento seja o de boicote, ela está tentando nos proteger de experiências que o nosso sistema rastreou, para os quais a gente não tem recursos ainda. Como é que a gente muda esse jogo? Na minha percepção, e aí eu quero te ouvir, a gente identifica do que é que a impostora está tentando evitar, nos poupar e evitar, se aquela experiência em si é ruim ou se o significado que a gente está dando para aquela experiência é ruim, e o que é que está me mantendo ali. E aí, em casos de hábitos, por exemplo, eu percebo que tem crenças de lealdades familiares. Sim. Todo mundo na minha casa tem aquele hábito, ou aquele peso corporal, ou aquela dinâmica. Eu não quero ser a única pessoa que tá de fora desse sistema de crenças e de domínio familiar. Eu não quero ser aquela que diz que tem um outro jeito de viver e ser feliz, porque eu serei rejeitada, porque eu serei criticada. E nem sempre eu tenho essa consciência, muitas vezes é uma lealdade velada a crenças e sistemas familiares. A gente poderia ficar outro episódio inteiro só falando disso, mas eu quis trazer isso porque eu acho que é muito emblemático. Sim. E se aplica a várias outras situações da vida da gente, né? Nem sempre a gente está mantendo um comportamento de procrastinação ou de evitação, de boicote, porque a gente está se fazendo mal. Né? Assim, eu acho que é muito ameaçador a gente achar que a gente é uma ameaça para a gente. Então, eu acho que fazer as pazes com essa ideia e entender qual é o instinto que chega é muito importante, né? E, sobretudo, ir buscar a raiz disso, né? Qual a crença raiz que está por trás disso? É uma lealdade familiar? É algo que aconteceu na minha infância? Era algo que aconteceu quando eu estava na barriga da minha mãe? É o medo do merecimento. É o medo do merecimento. Do sucesso. Exato, buscar a raiz, né, dessas crenças que existem por trás daquele comportamento, né? E aí, quando você busca a crença, quando você entende o que está por trás daquilo, você consegue ir na raiz e tratar. Eu acho lindo isso. E é exatamente tudo isso possível, que eu acredito. Né? Totalmente possível. Ai, Laís, que delícia de conversa. Muito obrigada. Eu acho que a gente pôde visitar temas muito especiais, muito importantes. Sim. Sobre o feminino, sobre a cura, né? Sobre a autorresponsabilidade, sobre auto-amor, sobre alma, sobre escolhas, sobre propósito, sobre vulnerabilidade. Sobre inspiração. Sobre inspiração, afinal. Estou muito honrada e feliz que você tenha vindo aqui.
quero aproveitar para te entregar um presente. Ai, que incrível! Flores, ai, que linda! São flores que a Marcela, minha amiga, que é florista e tem a Amar Flores, que é um espaço que tá ali no Itaim, viu? Tem oficina de flores. Depois você me apresenta, olha que buquê maravilhoso, gente. E combina, olha lá, com o cenário, perfeito. E eu, quando disse a ela que receberia você aqui, ela fez questão de também presenteá-la por esse momento. Obrigada. Eu tenho dito nos episódios e vou repetir aqui, então eu espero que você esteja me acompanhando e saiba disso, que eu sinto que as flores, elas são um momento final da entrega de um ciclo, né? Então a gente começa ali com a semente, quando ela se desmancha, quem está olhando pode achar que acabou, porque ela se desfez, a casca saiu, o interior se rompe, e a mágica acontece, né? Porque o DNA dela conhece essa instabilidade para se conectar com uma terra fértil, para se fortalecer, romper o solo, ir em direção da luz, criar um brotinho e aí no auge da sua vida florescer, entregar para o mundo um botão como esse, né? Então, eu acho que a inspiração, ela está em tudo que tem vida, e é esse movimento, né, que vai nos levando para manifestar o que tem na nossa semente, para o auge, né, da nossa existência. Nossa, então, eu amei sua reflexão sobre flores, amei, obrigada. É com essa vibe, com esse espírito que eu te entrego esse buquê e a minha gratidão. Gente, sigam a Laís, se vocês não seguem, não conhecem. Tenham a chance de ter uma médica que é humana, né, que é alguém que escuta a sua história, as suas emoções, que te ajude a entender que sintoma é uma mensagem, não é o fim de um processo, é parte dele, e com isso a gente pode mudar e curar não só um sintoma, mas a nossa história. Muito obrigada, Laís.